Meus irmãos e irmãs, hoje celebramos, o terceiro domingo do tempo pascal e também, como nós ouvimos aqui no evangelho de hoje, é a terceira aparição de Jesus após sua ressurreição aos discípulos. Jesus aparece aos discípulos ali à beira do mar de Tiberíades. Como a gente ouviu no início, na narração do evangelho, os discípulos estavam ali, Pedro chamou os discípulos para irem pescar. E como foi falado, passaram a noite toda ali e não pegaram nada. E no outro dia, pela manhã, quem aparece à beira do mar? Jesus ali. E Jesus, como da mesma forma apareceu antes na hora do chamado de Pedro, aparece novamente. Como a gente sabe, a gente já leu essa passagem que Jesus aparece lá para chamar Pedro para a missão, porque eles passaram também a noite tentando pescar e não pescaram nada. E Jesus manda jogar novamente a rede, e quando jogam, uma grande quantidade de peixes. E ali João, no caso, já percebe que aquela pessoa que está ali na beira do mar é Jesus. E fala para Pedro, é o Senhor que está ali. E o próprio evangelho fala, Pedro estava nu, ele se veste e se joga ao mar para ir ao encontro do Senhor. A gente muitas das vezes nos encontramos assim como Pedro, porque o Senhor está ali, à beira do mar, à beira, na porta da nossa casa, e nós nos encontramos totalmente nus. Nus não sem roupa, mas nus porque nos falta fé, nos falta esperança, nos falta uma espiritualidade, nos falta oração. Por isso nós nos encontramos muitas das vezes assim como eles. Não para dizer aqui que Pedro, os discípulos não rezavam, mas nós muitas das vezes nos encontramos nessa situação de estarmos nus, sem saber como agir, sem saber o que falar. Porque, como ouvimos na primeira leitura de hoje, os discípulos, eles estavam dando continuidade à missão que Jesus tinha reservado, tinha deixado para eles. Eles foram, no caso ali, e foram até acusados, pelo povo que estava diante ali, nas autoridades. Eles foram acusados. Vocês têm que parar, vocês têm que deixar de falar de Jesus, porque senão vai acontecer isso, vai acontecer aquilo com vocês. E ainda mandaram prender os discípulos. E como a gente ouviu no evangelho essa semana, no caso, tinha um dos mestres da lei lá, chamado Gamaliel, que ele dizia, no caso, que se aquela religião, se aquele povo não tivesse algo concreto, se não tivesse ali uma fé verdadeira, iria se acabar, como muitas que já tinham se levantado e se acabaram. Então Gamaliel defende os discípulos de uma certa forma, porque senão o povo ia começar a querer matar também os discípulos, porque estavam anunciando, estavam seguindo com a missão que Jesus deixou, de anunciar o evangelho, de anunciar que o reino dos céus está próximo. E a gente retorna para o evangelho de hoje, chegando na beira, lá os discípulos puxando a rede, eles encontram Jesus e ali ficam com vergonha, com medo de perguntar, quem és tu? No caso, eles sabendo quem era, mas conviveram tanto tempo com Jesus e mesmo assim tiveram medo de perguntar. E nós nos encontramos mais uma vez nessa situação, porque nós temos vergonha de perguntar quem é Cristo, nós temos vergonha de nos aproximar de Cristo, porque estamos vivendo talvez uma vida de imoralidades, uma vida não muito reta, e ali a gente fica com vergonha de se aproximar de Cristo, de vir na igreja, de comungar, de buscar a reconciliação. Nós ficamos com tudo isso. Por quê? Porque o Senhor é Deus, Cristo é Deus que está no meio de nós, Ele se faz presente no meio de nós.
E ali Jesus tinha algo para oferecer para eles, assim como tem para oferecer a cada um de nós, que buscamos verdadeiramente servir ao Senhor. O Senhor nos oferece toda a Santa Missa, o pão vivo, que é Ele próprio. É Ele que está presente, é Ele que se torna presente na nossa vida. Assim como Ele oferece o peixe e os pães ali para os discípulos, Ele se oferece para cada um de nós. E a gente pega aqui neste Evangelho, este ponto mais importante, que é o momento em que Cristo indaga Pedro: Pedro, tu me amas? E Pedro, naquela humildade, responde: Senhor, tu sabes tudo, tu sabes que eu te amo. 3 vezes Jesus pergunta e 3 vezes ele diz: apacenta as minhas ovelhas. Cuida do meu povo. Cuida do meu povo, daquele por quem eu morri e ressuscitei, para que vocês pudessem levar adiante essa missão. E ali a gente pode pegar essa passagem e fazer uma pequena ligação com o que aconteceu, né? Porque Jesus diz a Pedro que ele o negaria 3 vezes. E aqui Jesus pergunta a Pedro 3 vezes se ele o amava. E ali Pedro estava preparado. Realmente Pedro o amava, né? Talvez naquela brutalidade dele, não como João, que é falado no Evangelho, que era o discípulo a quem Jesus amava, mas Pedro amava de todo o coração a Cristo. Aí no final do Evangelho, o Senhor: segue-me. Jesus já mostra com que morte Pedro iria morrer, mas também diz: segue-me, para que ele realmente tome aquilo para si, tome a missão para si, né? E a gente fazendo uma pequena ligação com que os novos guardas estão hoje, né? Irão receber essa missão. É uma missão que vocês estão aceitando, né? É Jesus perguntando a vocês: Tiago, Pedro, João, tu me amas? É a vocês que estão aqui, que vão hoje ser admitidos como guardas, tanto do Cristo crucificado como de Nossa Senhora de Fátima. Jesus perguntando se vocês o amam. Já responderam com um sim, mas tem que viver este amor. Não só viver este momento para dizer assim: agora eu sou um guarda, eu vou servir nas missas, mas a missão é muito mais do que isso. A missão não é só estar aqui como os guardas vestidos dessa forma, só tirar o ofertório, é muito além. Porque os guardas, eles têm que dar testemunho, têm que ir para a missão, como os próprios apóstolos foram. Então, não é dizer que vocês vão agora passar noite e dia na igreja, não, mas é doar a vida. Vocês disseram sim à missão, ao convite que foi feito, então agora é responder com o seu sim. Assim como cada um de nós que estamos aqui, respondemos com o nosso sim à participação nesta missa de hoje, a esta Eucaristia que o Senhor nos reserva, que o Senhor se dá a cada um de nós, como Ele se deu aos apóstolos naquele momento. Então que nós possamos abrir o nosso coração verdadeiramente e aceitar este Cristo dentro de nós, esse Cristo que quer vivenciar a nossa vida, quer viver como nós vivemos, quer nos mostrar o caminho certo. É Cristo que mostra, é Cristo que está à frente sempre da nossa caminhada. Quem seríamos nós se não tivéssemos Cristo? Logo mais teremos o momento da adoração, o momento em que Cristo vai passar no meio de nós. É o momento de nós agradecermos, é o momento de nós colocarmos aos pés do Senhor tudo aquilo que nós estamos vivendo, tudo aquilo que o Senhor já tem feito na nossa vida. É o momento de nós agradecermos. Nós todos os dias temos a oportunidade, a igreja se encontra aberta de agradecer, mas este momento é muito especial porque Cristo, Ele anda no meio de nós. Assim como Ele estava no meio dos discípulos, como Ele ofereceu o pão, Ele se oferece a cada um de nós mais uma vez. E que nós possamos verdadeiramente agarrar este Senhor que se dá a cada um de nós. Não dizer que agora Ele é propriedade minha, mas que eu faça a vontade dEle.
Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.